Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o maior podcast de ortopedia do Brasil. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista e juntamente com meus amigos André, Noel, Bruno e Matheus apresentamos o MAG. Hoje estamos num episódio muito especial, gravado aqui em estúdio, presencialmente, uma parceria do MAG com o Laboratório Cristália, que é um grande parceiro do ortopedista. No episódio de hoje estamos com a Cíntia Santana, que é uma representante do Laboratório Cristália, e a gente vai conversar um pouquinho sobre como é o dia a dia de um representante. Cíntia, já vou começar fazendo a primeira pergunta. Eu queria saber como que você foi parar na indústria farmacêutica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Doutor, eu fui parar na indústria farmacêutica por inspiração de uma prima que iniciou em 2008, 2009, trabalhando na indústria. E aquilo me trouxe uma possibilidade de construir carreira, porque é isso que o representante visa quando ele entra aqui, ele constrói carreira, ele consegue imaginar o começo, meio e seguir, ter uma continuidade, né? E profissionalização, né? Ele é um profissional, ele está envolvido na área da saúde. E aí, quando essa minha prima entrou, ela inspirou uma outra prima que entrou, depois eu entrei, depois uma outra prima entrou e minha irmã entrou. Então somos família da indústria. A gente brinca, a gente encontra os raps na rua, a gente brinca a família da indústria. E cada uma num setor, cada uma numa empresa. Mas foi literalmente inspiração, uma inspirando a outra. E eu iniciei fazendo estágio em 2009. Fui crescendo, fui virando júnior e fiquei na indústria até 2013. Depois eu migrei aí para material cirúrgico e há 1 ano e meio eu voltei para a indústria e voltei para esse grande laboratório que é o Cristália. Bem-vinda de volta então, né? Obrigada, doutor. Uma coisa que a gente sempre reflete nos médicos, que a gente está sempre trabalhando ali no consultório, né? Então a nossa rotina a gente conhece bem, né? Trabalho, centro cirúrgico, consultas, às vezes plantões. E às vezes a gente vê os representantes e a gente não consegue imaginar como é que é a rotina, né? Porque na minha cabeça a rotina deve ser visitando o dia inteiro, ou será que tem alguma coisa além disso? Conta pra gente como é que é a sua rotina. Eu brinco, é a rotina do caos. É brincadeira, existe todo um planejamento. O representante, ele tem que conhecer a rotina dele desde a noite, a hora que ele vai dormir. Então, ele tem que deixar o carro preparado, geralmente com todas as amostras, tudo que ele vai trabalhar no dia seguinte. Tem um planejamento de quem são os médicos que ele vai visitar, onde estão. Então, assim, existe o desafio de visitar o médico no consultório com horário marcado, isso te toma mais tempo. O desafio de ir na porta de um PS, o desafio de um ambulatório, se esse ambulatório é muito cheio, não é muito cheio, né? Então, você traça seu dia sempre no dia anterior para ver que forma você vai conseguir atingir o objetivo, né? A gente tem o objetivo de X médicos dia, a gente tem as burocracias diárias, então a gente tem as análises, os filtros, a gente tem muitas formas de entender se a gente está indo para o caminho certo ou não. Então, assim, é um planejamento. Então, todos os dias existe planejamento e durante o dia existe a mudança de rota. Acontece do médico ter uma cirurgia de urgência e o que eu preciso fazer? Onde eu vou suprir isso? Então, você tem que ter o plano B, sempre, né? Então, não é só ir lá visitar, levar a caixinha do medicamento. A gente tem muita coisa. Tem os cursos nossos, as atualizações. Então, é bem complexo, bem... E Cíntia, até aproveitando, né? É engraçado como a gente convive sempre com os representantes. Eles estão sempre entre a gente está ali pelo hospital, tem aquele pessoal andando com a pastinha que puxa com o carrinho, o típico. Mas eu queria agora fazer uma pergunta para você me explicar de uma maneira assim, bem informal. Por que o médico deveria te receber? Assim, imagina que ele tem ali seus compromissos, seus horários, uma agenda super cheia. Por que ele deve ceder ali aqueles minutos, aquele momento para esse encontro? Bom, doutor, é assim, o que Sim, doutor, pelo amor de Deus. Tudo bem. A ciência, ela está o tempo inteiro se modificando. É muito rápido, tudo, como a tecnologia, como o mundo, né? E a gente traz novidade, conhecimento, a gente vem para agregar. Então, uma molécula que mudou, uma posologia diferente de um produto diferente, um preço acessível, um lançamento melhor, enfim,
a gente traz conhecimento. A gente sabe que no seu dia a dia você está atendendo, você está fazendo cirurgia, você também está se atualizando, você também está estudando, você também vai para o congresso. Então, a indústria, ela está para apoiar, ela está para ajudar, ela está desenvolvendo, ela está o tempo inteiro trazendo conhecimento, novidade. E o representante está ali para fazer isso. Então, a gente tem o nosso momento de estudo, o nosso momento de entender, de aprender, de fazer prova. A gente tem que estar muito preparado para te trazer isso. E aí, te buscar essa atenção para que você olhe para a gente e fale, pô, a Cíntia está aqui para me ajudar. O colega da outra indústria está aqui para me ajudar. Né? A gente vê não só como concorrência, mas a gente vê que está todo mundo ali para agregar mesmo. E você ter isso na mão para cuidar do seu paciente. Trazer uma possibilidade de um tratamento melhor, né? Então, acho que seria essa. Isso que a Cíntia falou, né? É muito salutar ver os representantes que eles se ajudam, estão sempre conversando entre si, parece um clima muito legal, né? Existe uma troca. Tem uma troca legal, né? Isso é uma coisa que eu sempre noto, né? Tem as coisinhas. Conta pra gente, vai. Tem Conta mais. As brincadeirinhas da indústria dos colegas, enfim, mas a gente se ajuda sim. Existe a necessidade, porque o tempo inteiro tá mudando as coisas. Então, por exemplo, o médico X não tá mais atendendo em tal lugar. Poxa, cheguei lá, não tá, mas e aí? Gente, a gente tem grupos. Existem grupos, né? E aí, poxa, vocês sabem do médico X? Tá atendendo em tal lugar agora. Ou tem contato? Tem, preciso falar. Mudou o horário de atendimento. Então, a gente tem que fazer isso, porque a gente não tem um tempo grande para ficar procurando. Então, a gente tem que se otimizar, né? O plano B, o plano C. Então, se a gente não conta um com o outro, né? A gente vai comendo bola e não consegue cumprir o dia, né? Então, existe uma troca bem legal entre os representantes, no geral. E daí eu queria perguntar um pouco mais dessa relação sua com os médicos, né? Porque eu imagino que deve ter gente que você vai visitar e são super simpáticos, legal, Cíntia, dá um abraço. Deve ter gente que deve ser um pouco mais distante, talvez até mais mal educado. Deve ter gente que você fala do produto A, a pessoa fala, esse produto não é uma porcaria, eu quero usar o produto B que é muito melhor. Como é que você lida com essas situações? Se tiver algum exemplo que você puder contar pra gente? Eu acho que assim, vai muito daquilo que o médico deixa a gente chegar nele, né? A gente vai aprofundando, vai sondando, vai tentando entender as prescrições dele, por quê? Por que você prescreve tal molécula e não prescreve essa? Aí ele te fala. Dentro daquilo que ele te fala, você tem que encontrar uma saída para, de repente, fazer ele pensar no seu produto, fazer ele entender que talvez possa existir um mercado, um nicho, um paciente, entendeu? Então, assim, se você traz algo que interessa ao médico, muitas vezes ele para ouvir. Né? É claro, a concorrência é gigante, o tempo do médico é escasso, às vezes ele não está no bom dia, tem o perfil médico que também tem isso, o médico não quer receber representante, o médico não, ele já tem a linha dele, não quer bater papo, ele não quer, e aí você entende, você vai adequando, né? Quando o médico permite isso é o bacana, você cria relacionamento, e através disso você consegue muitas vezes conquistar a prescrição, porque você vai trocar com ele, você não está ali de forma só técnica. Você cria o relacionamento, você bate um papo, o médico te traz um paciente específico. Poxa, eu tratei um paciente, deu certo. Ou, poxa, não deu certo. Por quê, doutor? Por causa disso, por causa daquilo. Doutor, se eu fizesse tal coisa, você acha que daria certo? Se você juntasse isso com isso. E aí, vai criando, né? Vim parar aqui através de um bate-papo legal com o doutor. Eu estava ali te visitando com a minha gerente. E a gente estava conversando, literalmente conversando, não estava fazendo só a visita da medicação, né? Sim. E aí, rolou, olha, Cíntia, podcast, talvez, poxa, surgiu. Então, o relacionamento, ele tá atrelado também à venda. Porém, não necessariamente o médico vai te dar todas as vezes essa abertura. É saber filtrar. Então, você tem que visitar 200 médicos no mês, você vai ter um bom relacionamento com esse número mesmo? São 200 por mês? Não, é mais. Mais? É mais. Qual que é a meta média? 14, 13. Por dia? Por dia. Uau. Em São Paulo, capital. Em São Paulo. E o trânsito, hein? Trânsito. É bastante tempo para ouvir podcast, hein? Dá. É que assim, né, os setores são bem customizados, né? Então, o representante, ele atende um setor X para ele conseguir rodar bem ali dentro e pegar o máximo de especialidades, de médicos, para cumprir o dia. Porque você imagina, se ele tá na Zona Sul, tem que ir pra Zona Norte, já não tem como. Então, a gente trabalha com o setor reduzido e várias especialidades.
Um fenômeno que eu vejo acontecendo comigo, até queria ouvir do André e do Leandro, é como os pacientes estão sabendo mais coisas mais atualizadas de uma maneira muito rápida, né? Então, às vezes o paciente vem com a demanda, nossa, eu ouvi do produto X, eu vi agora que lançou o produto, seja pela mídia social, seja até como era antigamente por indicação, né? E aí é legal, que é sempre coincidência, né? Vem o representante, ele apresenta, de repente, nossa, 2, 3 pacientes depois ele comenta de alguma coisa em comum. Então a gente começa a linkar as coisas, né? Os pacientes estão cada vez mais empoderados, né? Não. Então a gente precisa ter ajuda nesse processo mesmo, né? Eles usam muito as redes, né? A busca ali enfim. E eles veem a gente muitas vezes com um olhar bom, tipo, quero um produtinho. Oi, você tem colágeno? Tenho. Você tem vitamina D? Tenho. Sabe, eles estão mais antenados em alguns produtos que ajudam muito, né, no dia a dia, enfim. Mas tem a questão também de muitas vezes não gostar da gente, viu? Na visita. Você tá com o ambulatório cheio. E eu tava pensando aqui nessa questão de relacionamento, essa questão de tempo. Quando esse relacionamento passa pela secretária do médico e pela recepcionista ali? Porque às vezes eu vejo, a secretária sempre tem também umas amostrinhas delas ali. Como funciona isso? Muitas vezes a secretária, ela é a parte essencial Né? Imagino. do relacionamento. É ela que pode, muitas vezes, abrir portas e fechar portas. Imagino. Depende muito, a gente tem que ter esse relacionamento, é uma troca. Às vezes é a secretária que liga falando, olha, o doutor tá precisando da sua visita, o doutor tá precisando da sua amostra, vem, né? É ela quem viabiliza, né? É ela que marca horário, às vezes você fala, poxa, nesse dia eu não consigo, eu já tenho outro agendado, dá um jeitinho. Ela dá um jeitinho, né? Muito bom. E eu acho que até trazendo uma coisa para um outro episódio que nós tivemos, que foi nosso episódio 58, que eu acho que é um episódio muito bacana, com a doutora Carolina, Ana Carol Aires, e eu acho que é algo que é muito importante, eu acho que todos estarem na mesma página. E eu acho muito legal também trazer isso diretamente para representante. O que pode, o que não pode, como é que funciona essa parte de amostra, como é que você faz, além do seu relacionamento pessoal com o médico, a sua propaganda, assim, da maneira correta, da maneira ética, mas quais são esses limites desse tipo de relacionamento? Eu acho que o foco principal, eu tá linkada muito com aquilo que a empresa pede, aquilo que a gente trabalha dentro do que é liberado pela empresa. Hoje existem normas, regras, compliance, então a gente tem que trabalhar de acordo com isso. Eu geralmente gosto de focar no meu produto, minha substância, meus diferenciais. Eu evito falar dos concorrentes, eu abordo isso quando é necessário em relação ao quê? Custo-benefício para o paciente, às vezes médico que atende um SUS e eu consigo atender por causa do preço. Então eu chego até no limite de um preço, por exemplo. Do resto eu falo do meu, destaco o meu. E o que ele vai trazer de benefício, entendeu? Eu vou de acordo com aquilo que o médico também me libera. Doutor, o senhor gosta de prescrever isso ou isso? Isso. Então eu já vou eliminando o que ele não gosta e vou indo. E aí nas outras visitas a gente faz um trabalho mais focado naquilo que o médico gosta. Até porque, se eu tenho 10, 12 produtos, e toda vez eu chegar e falar de 10, 12 produtos, e você só prescreve da minha linha inteira 2, fica chato, fica maçante, você já não está mais prestando atenção e você não vai gravar aquilo que eu preciso. Então, no começo, sim, né, até entender aquilo que vocês gostam, e depois foca. Doutor, você prescreve isso, ó, vem te lembrar disso, vamos lá, tá tendo oportunidade, avaliou, teve algum retorno, né, e aí a gente vai trabalhando mais focado mesmo. Eu achei muito interessante isso, é bom para quem é propagandista ouvir isso aí, porque nós já passamos por situações, por exemplo, começando a contar alguns causos agora, né? Acho São vários, né? São vários. Que a Cintia é muito ética e correta, assim como laboratório, mas vocês já receberam uma visita de um representante que falava do produto A e falava mal do produto B. Nossa, o produto B realmente horrível, péssimo. Nossa, doutor, pelo amor de Deus, não prescreve o produto B. Passa 3 meses, quem está na empresa do produto B? Exatamente. O mesmo representante. E você recebe, poxa, mas você falava tão mal do produto B há 2, 3 meses atrás, o que aconteceu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Isso é uma coisa que te incomoda, doutor? Olha, isso é uma coisa que me incomoda muito, muito. O que mais te incomoda num representante, assim? É algo que pode ser pontual até pra gente, no dia a dia, evitar fazer, ou algo que seja importante pra vocês?
Bem, eu vou começar então. Eu acho que primeiro eu sempre tento dar oportunidade da conversa do relacionamento. Uma vez que eu trabalho, né? Vocês estão trabalhando, então a gente tem que dar oportunidade para o trabalho. Mas essa questão específica, você tem que mostrar o seu trabalho, não criticar o outro. Exato. Até porque a vida é dinâmica, às vezes as coisas acontecem, vocês trocam, troca de empresa, tudo acontece. Então, é que nem a gente fala mal de hospital A, hospital B, a gente não fala, a gente fala bem de onde a gente está. Então, e já aconteceu o representante falar muito mal de um produto e depois começar a trabalhar naquela empresa. E ele vai defender isso como, né? E defende. Então, isso é uma coisa que me incomoda demais. Então, quando o representante vem e começa a falar mal de outro produto, de outra empresa, isso me incomoda. Então, até às vezes eu falo, olha, me fala o que você veio para falar, não adianta falar mal do outro, porque vai gastar o tempo dele, vai gastar o meu tempo e cria uma situação constrangedora. Então, essa é uma situação que me incomoda bastante. Te faz sentido se o representante te fala assim, eu vou dar um exemplo, você prescreve a molécula, a substância X. Eu costumo dizer, bacana, doutor, é uma ótima molécula. Mas a gente tem essa, que é uma molécula mais atualizada, é uma molécula mais moderna, ela pode dar um benefício maior para o seu paciente, uma posologia melhor para o seu paciente. Sim. Então você está agregando a ele, você não está dizendo que o outro produto não é bom, você está trazendo algo a mais. Isso é viável? Vocês olham para o representante de outra forma? É viável e é positivo, até porque você vem com outras informações que às vezes a gente não tem. Por exemplo, poxa, sabia que o preço está diferente? Falo, nossa, não sabia, às vezes a gente não sabe. A gente às vezes leva você tem um essa perfil de um paciente que tem um perfil mais X, tem um perfil mais Y, que se adequa mais dessa maneira. Então, isso agrega muito na experiência. Mas eu já falei aqui meus causos, eu quero ouvir do André e do Leandro outros causos, né? Eu vou contar uma coisa que eu acho que é como eu vejo, tá? Se você for em qualquer congresso de ortopedia, basicamente é um congresso cirúrgico. Assim, eu vou chutar um número qualquer da minha cabeça, mas 99% das vezes são casos, cirurgias e o que aconteceu, assim, com diferentes enredos. E a gente, de certa maneira, pelo menos assim, a queixa que a gente atende quase todas as consultas, estou com dor em algum lugar. E aí, ao mesmo tempo, tendo uma pessoa que primeiro precisa ter uma relação de confiança com você, e aí depois, eventualmente, ela consegue te trazer uma informação, uma atualização, é legal. Eu não gosto do representante que fala, me ajuda. Esse eu não recebo nunca mais. Esse, para mim, não existe isso. Isso não é a relação que eu quero ter com alguém ou com alguma empresa, sabe? Eu acho que... E muitos chegam assim. Não, isso não existe. Conceito, né, doutor? Tem que te dar um valor, assim... Do mesmo jeito, assim, você me comentou um número agora que eu não imaginava. Eu imaginava que fosse alto, mas visitar 13, 14 médicos por dia é impressionante. Mas, ao mesmo tempo, se você pensar no número de laboratórios, se você eventualmente fosse receber todo mundo, você não ia conseguir trabalhar. O outro lado, assim, esse desafio. Então, você vai ter que selecionar e, eventualmente, você vai ter que pedir desculpas e falar, desculpa, minha agenda atrasou, eu sei que você dirigiu 1 hora para estar aqui, mas eu não vou conseguir falar com você agora. Doutor, isso acontece todos os dias. Todos os dias. É adaptar. Acho que o maior desafio nesse sentido do qual você está falando é a taxa de conversão, né? Do quanto nós conseguimos converter, do quanto vocês são receptivos para aceitar essa conversão, né? E essa questão do me ajuda, ela está muito engravada no representante, no geral, porque existe uma concorrência gigantesca. Eu não costumo falar, doutor, me ajuda. Eu falo assim, doutor, dentro desse mercado, o senhor prescreve para esse, eu sou igual, eu tenho o mesmo produto, a mesma molécula. O senhor não consegue prescrever 2 para mim hoje desse? Eu te fiz um desafio, uma proposta. O senhor consegue avaliar para mim 2? Sabe, você entende? Porque assim, como é que eu vou diferenciar? Óbvio, criando relacionamento, trazendo os meus diferenciais, trazendo preço atual. Mas eu tenho lá, o colega é seu parceiro, eu sou seu parceiro, o outro. Só que os 3 produtos são iguais. Eu acho que, do outro lado, se o médico pensar, ele pode, de repente, ajudar todos. Por que não? Mas e se ele chega para você e fala, não, mas eu prescrevi 25 hoje. Tem alguma maneira de você ter uma ideia de como que isso acontece, na verdade?
A indústria tem filtros, né? Tem direcionamentos, tem indicadores. Né? A gente consegue, a gente recebe algumas informações das tendências prescritivas, né? Os mercados que os médicos atuam. Então, através disso, a gente consegue facilitar, direcionar, né, o produto X, né? Então, assim, o que adianta um médico que é prescritor? Vou dar um exemplo. Mão, e eu ficar insistindo num colágeno com HA e tal. Mas se o mercado me indicar que ele tem uma prescrição, existe uma tendência, eu posso perguntar, doutor, te faz sua rotina? Você, entendeu? Legal. Então, isso te direciona. Agora, se não tem nada lá, eu não vou dar foco naquilo. A gente tem que trabalhar com um foco, com a conquista mesmo do resultado. Seja de um produto, de 2, não importa. Eu conquistei 1, é isso que eu preciso manter. Legal. Eu queria voltar até um pouco para aquela pergunta, né, dos diferenciais. Eu tenho, para mim, são 2 questões. Uma é a questão do horário da agenda. Se eu, pessoalmente, sou metódico de horário, eu tento realmente não atrasar nas minhas consultas. Então, assim, para mim, quando... Tento, assim, óbvio que na prática, mas honestamente, às vezes que eu atraso não é culpa minha, é culpa do paciente que atrasou, mas óbvio que às vezes quando a gente não consegue. Então, assim, eu pessoalmente não gosto de atender representante que aparece na minha porta. Entendeu? Você Eu falo gosta de assim, agendar. Agenda, avisa que vem. Se eu não puder, eu vou avisar antes, eu não vou deixar você aparecer lá e falar, desculpa, não deu, entendeu? Então, eu acho que tem uma preferência pessoal, tem gente que não gosta de agendar. Eu, pessoalmente, não gosto que pinte na minha porta, isso me incomoda muito, eu pessoalmente não gosto. A segunda coisa, eu acho que tem uma linha muito tênue aí da orientação que vocês como representantes falam pra gente e o quanto isso pode passar uma linha que não é legal, entendeu? Porque no fundo, assim, nós somos médicos, né, que estuda muito pra isso. Então, assim, quando vocês chegam dando umas informações do produto, eu acho que às vezes é um limite muito tênue de você parecer uma coisa, não sei se é arrogante a palavra, mas querendo, assim, ensinar o padre a rezar, sabe? Então, é uma linha muito tênue. E deixa eu querer me dar uma pergunta do meu lado agora, então. Justamente nessa parte técnica, vamos dizer que o laboratório teve um lançamento novo, uma molécula nova. Vocês, como representantes, como funciona o treinamento? Vocês têm um monte de aula sobre isso? Vem médico falar para vocês? Vem farmacêutico? Vocês só aprendem vocês mesmos lá nos folders que vem? Como funciona esse treinamento do lado de vocês? Existe um treinamento profundo, às vezes são divididos em vários dias, várias horas. Para cada treinamento existe prova, né? Uma avaliação, legal. Prova. Legal. Nós temos vídeos, nós temos às vezes ao vivo, nível Brasil. E aí a gente tem, o Cristal ele tem médicos, né, especialistas que são contratados para continuar trabalhando dentro da ciência e trazer novidade, trazer estudos. Então, assim, muitas vezes a gente leva uma informação para o médico através de um estudo óbvio, a gente está embasado daquilo, e aí a gente traz a informação e deixa você pensar. Doutor, te faz sentido isso? Você consegue imaginar um perfil de paciente para isso? E aí eu deixo isso na sua mão. Eu não gosto de impor ao médico que o meu é isso. Eu gosto de entender o porquê. Por que, doutor, que o senhor prefere esse? Por que o senhor já pensou dessa outra forma? Sabe? Porque aí é a troca. E aí, muitas vezes, eu tô entendendo o motivo e tô aprendendo muito, mas às vezes ele também tá fazendo aquilo. Poxa, faz sentido? Por que eu nunca pensei? Por que de repente eu acostumei tanto a prescrever isso e eu nunca pensei dessa forma? Então é isso, sabe? A gente vai... E aí, através dessas informações que a gente tem, o Cristália, principalmente o Cristália, a gente tem uma plataforma de estudo chamada Eduxi. Legal. E aí lá a gente tem opções de leituras adicionais, a gente tem cursos, a gente tem trilhas, fica tudo salvo lá. Se é um produto que eu já estou muito... E aí você entrou no automático, poxa, eu preciso lembrar alguma coisa desse produto que eu não... Você entra lá, olha, pega lá, volta a informação. Então, assim, a gente tem esse acompanhamento muito próximo, muito. O marketing do Cristália, principalmente, ele é muito forte. Sabe, a gente tem toda semana que fazer uma trilhinha lá, uns estudos, uns acompanhamentos, porque a gente trabalha, às vezes, no automático, e aí a gente tem que sair dessa zona de conforto e sempre estar trazendo novidade. Isso faz muito sentido, né? Eu estava refletindo até com o que o André falou dos congressos médicos, né? Como é muita coisa cirúrgica, né? Mas tirando raríssimas exceções do médico que dá um plantão cirúrgico ou do médico que faz um consultório que tem uma altíssima conversão cirúrgica, o nosso dia a dia é tratamento conservador, né? O nosso dia a dia é atender pacientes que estão com dores, que precisam de tratamentos conservadores, que precisam de medicações, tudo. Então é uma demanda que a gente tem o tempo inteiro, né?
E realmente a gente vem com uma bagagem da residência, né, do começo da nossa jornada, mas é uma bagagem entre aspas, né? Porque nossa bagagem da residência na prática do consultório, na prática de atendimentos ambulatoriais que necessitam de medicações, é muito baixa, né? Eu acho que a gente começa a aprender isso, começa a aprender a prescrever com os anos, né? Então, não sei se você começa a ver isso no sentido de, poxa, comecei a fazer um trabalho na residência, mas nossa, senti que não dava. Aí eu peguei um médico no começo de carreira, também não dava, e aí foi mudando. O que eu acho muito legal, e eu vou conversando com os médicos e eles entregam isso, é escola. Escola X, prescritivo é esse. O médico sai de lá prescrevendo. A outra é esse, a outra é esse. Mão, né? Manuseio, manejo, cada uma cria o seu. E aí, quando a gente vai conversar, muitas vezes o médico ele tá ali no automático. No automático. Ele veio com aquela bagagem. E aí é onde ele começa a mudar. Poxa, isso é legal. Você traz estudo. O Cristal ele investe muito em estudo, material. Mão, doutor. Lê isso. Doutor, olha, tem estudo aqui sobre essa dor, sobre essa causa, sobre esse manejo no antes de uma cirurgia, no pós-cirúrgico. Pensa nesse tratamento. A gente vai levando. Porque é exatamente isso. A escola, ela te limita às vezes, né? De onde o médico veio, você vai sair com aquela bagagem. Se você não abre a cabeça para ver todo mundo, e é um mundo, né? De possibilidades. E o manuseio da dor, ele também é um mundo de possibilidades, né? Desde o mais conservador até chegar numa cirurgia. Quantos produtos vocês não podem usar para tratar o paciente? Com certeza. Né? Quantas possibilidades? Agora eu vou te fazer uma pergunta, bem do dia a dia, que é uma curiosidade que eu tenho. Que muitas vezes andar pelos hospitais não é muito fácil. Como é que os representantes, as portas não se abrem? Como é que vocês passam de um lado para o outro? Eu imagino que devem ter... A vida sem crachá. Como é que é a vida sem crachá pelos hospitais? Porque até para nós médicos, algumas vezes o crachá não passa, você tem que dar um jeito, conversar com alguém. Eu acho que você deve ter, talvez, boas histórias, como se locomover por Já aí. ficou presa, assim, tinha em algum corredor de hospital? Existem várias situações, né? Existe hospital que você entra, que é tranquilo. Eu não sei como tá o Einstein hoje em dia, se tá entrando representante lá no ambulatório, mas o Einstein, antigamente, o representante tinha até o cartãozinho. Então, você passava. Eu tinha o cartãozinho do Einstein. Você ia lá, e entrava ali nas alas dos consultórios. Eu não sei como tá hoje. Tem lugar que a gente tem essa liberdade. Você passa lá, dá um nominho, pega o crachazinho e vai. Tem lugar que você não pode pisar. E aí vai muito do traquejo do representante. Ou você tem o contato do médico e o médico é bacana, vem te atender lá fora, vem almoçar, vem tomar um café. Ou você cria mecanismos, você cria relacionamentos. E aí, através desses relacionamentos, você consegue, às vezes, abrir portas, entendeu? Literalmente. 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 Hoje eu visito o doutor num lugar onde basicamente não existe representante. Existe representante lá? Raríssimo. Exato. Entendeu? Mas aí a gente vai criando mecanismos dentro daquilo que se pode, nada daquilo que é errado, mas dentro do que se pode. Eu entro em um lugar que é proibido, mas o médico vai me buscar na portaria. Ele fala, pode deixar ela entrar. Aí eu entro com o médico. Eu não posso ir lá e burlar o sistema, né? Não é legal nem comigo, nem com os meus colegas, né? Até porque tem lugares e lugares, né? Tem lugares que são seguros e tem lugares que às vezes não são seguros. Vai dar um plantão, vai dar um lugar que a gente não conhece tão bem, né? Exatamente. Quem nunca foi dar um plantão num lugar pela primeira vez, que a gente chegou lá, não sabia nada, nossa, onde que eu deixo as coisas, de repente você fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? Então, se a gente já passou por isso, eu tenho certeza que a Cíntia já chegou para visitar e falou, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que tá perigoso a minha presença nesse lugar. Eu visito um hospital público e eu me perco dentro dele. Eu começo um prédio aqui, vira para lá e vai para cá, daqui a pouco eu tô no 5º andar, no outro lugar eu já tô no 1º, aí eu falo, gente, onde eu tô? É difícil. Tem lugar que é... E, Cíntia, agora vamos abrir de novo para você fazer pergunta pra gente, né? Imagino que você, como representante, deve ter um monte de dúvida que você queria saber dos ortopedistas. Eu queria entender de vocês, dentro de um prescritivo onde você tem, como comentei, X produtos da mesma molécula, e você já prescreve o produto X, o que te faz mudar de prescrição? Eu prescrevo esse do fulano, me atende, tal, mas a Cíntia chegou aqui, é o mesmo produto.
Ela traz aí um diferencial, de repente, do preço e tal, mas, poxa, eu já tenho um relacionamento com o cara, mas começou a criar um relacionamento comigo. E hoje vocês entendem que a gente está todo mundo ali trabalhando, gerando conhecimento, demanda, enfim. O que te faz mudar? Quais são as razões? Eu vou começar respondendo primeiro porque essa pergunta é muito difícil. Porque essa é a pergunta de $1 milhão, por assim dizer, né? É a pergunta que nós, representantes, queremos saber. É a pergunta muito difícil. Primeiro, eu vou abrir da seguinte maneira. Tem que ser alguma conduta ativa mesmo do representante. Porque passivamente o médico, a médica, correr atrás de entender isso e mudar por livre e espontânea vontade, eu vou ser sincero, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil a gente ir atrás, entender. Lógico, às vezes você tem uma complicação. Às vezes você estava fazendo a medicação X, de repente você teve um mau resultado, você teve alguma intercorrência, algum paciente reclamou, que acontece, você fala, poxa, adorava a medicação X, mas tive um mau resultado, tive 2 maus resultados, eu vou trocar. Por livre e espontânea vontade eu troco, como já aconteceu comigo. Mas eu acho que do ponto de vista, sem você ter um problema mesmo, eu acho que tem que ser realmente um investimento do representante, alguma conduta mais ativa. Agora que já está fácil, eu passo para o André e para o Leandro. Eu acho que, querendo ou não, preço é uma coisa muito importante. Acho que hoje em dia, sei lá, a gente está lá no Einstein, eu tenho a impressão que lá no Einstein os pacientes gastam dinheiro assim à torta direita. Só prescreve o referência. Reclamam de ser super comum, então assim, eu acho que o preço faz muita diferença. Eu acho que posologia faz diferença, então tiver algum remédio que toma uma vez por dia, com certeza vai ser mais fácil para o paciente tomar 2, 3 vezes. E eu acho que um laboratório que a gente confia, com certeza sim, entendeu? Os pacientes, é muito comum de receber esse tipo de dúvida, né? Tem um genérico aqui do laboratório XPTO que você nunca ouviu falar, posso usar? O paciente pergunta. Eu falo, não, vamos para um laboratório mais conhecido, assim. Então, eu acho que esse tipo de coisa faz diferença. E uma coisa que, pessoalmente, também acho que a questão do trabalho científico faz muita diferença, assim, essa coisa da amostra, daí, pelo menos assim, você usa em 2 pacientes, dá uma olhada. Eu acho muito difícil de medir isso, entendeu? Porque, no fundo, você pegar, por exemplo, o que a gente trata muito, dor, como o André falou, né? Você pega 3 pacientes de dor e você trata com o mesmo remédio, eles melhoraram, no fundo não quer dizer nada, né? Porque o paciente vai ter uma resposta diferente, alguém vai ter uma lesão que vai precisar de cirurgia, alguém vai ter uma lesão que precisa de físio, o cara não fez físio direito, então são muitos fatores que confundem, né? Eu gostei do que o Leandro falou, do Noel também, mas eu acho que, de certa maneira, isso também é uma avaliação meio subjetiva, mas tem um pouco a ver com a reputação do laboratório do remédio. É uma sensação que a gente tem que transmite segurança. E acho que uma outra coisa que talvez não seja nem um problema do laboratório, mas muitas vezes quando você prescreve alguma coisa e o paciente te liga que não está achando, é um problema para o médico. Sim, e aí você quando há ruptura, né? Você acaba mudando e fala assim, bom, eu não posso ficar pedindo para ele comprar alguma coisa, parece que você... Assim, o médico está lá atendendo, mas parece que você não sabe o que está acontecendo com o resto do mundo, parece que você não está cuidando do paciente direito quando ele procura nas farmácias e não acha e costuma te gerar algum tipo de problema. Lógico, eu respeito todas as opiniões e as posturas. Eu não dou amostra. Assim, eu acho que é uma coisa que eu praticamente me sinto confortável. Eu prefiro prescrever e o paciente comprar... Eu tenho muitos médicos que falam assim, não precisa me deixar amostra. Eu prescrevo e o paciente compra. Tem bastante médico que tem essa postura. O senhor falou uma coisa que eu acho muito importante. Faz sentido quando entra um representante e fala, oi doutor, eu sou do laboratório X. Aí você fala, você olha, o senhor conhece? Conheço, legal. Ou quando fala, não conheço, já ouviu falar? Não. Eu sou uma pessoa que eu abordo muito a questão do institucional da empresa. Eu gosto de falar, entendeu? Eu gosto de passar essa segurança para o médico. O institucional da empresa conta muito. Quanto tempo ele existe, o que ele atua, quantas linhas ela tem, quantas BUs, porque isso vai mostrar a credibilidade, né? O quanto ele é grande no mercado, o quanto ele pode ser ainda melhor. Eu acho que, de certa maneira, assim, a gente, nossa carreira como médico, nossa vida, a gente está sempre fazendo esse tipo de associação, queira ou não queira. Então, você vai lá e coloca um implante num paciente de uma marca não confiável. Você vai se tornar um médico não confiável. Você prescreve um medicamento de um laboratório que ninguém nunca ouviu falar ou que, eventualmente, tem uma associação ruim. Você está jogando o seu nome nesse tipo. Então, eu acho que isso é muito importante. Ele é o seu paciente, né? Ele casa com você, ele confia em você, é a sua palavra. E você que tem esse poder da escolha, você que vai assinar
Assim, é uma super burocracia, mas assinar uma receita, você está referendando aquilo de alguma maneira. Com certeza, com certeza. E é engraçado que esses acontecimentos dos pacientes sempre acontecem no dia seguinte, né? Você prescreve, o paciente vai comprar no dia seguinte, manda mensagem para a secretária, manda mensagem para você, e você, poxa, mas qual que era mesmo? Aí você se perde, tudo. Então, realmente, esse dia seguinte ou horas seguintes são muito importantes. Eu acho que isso pode acontecer em algum momento, em todas as empresas isso pode acontecer, ter ruptura, mas a gente tem que ter a honestidade de trabalhar com o médico. Doutor, segura, espera, tal. Ou ir acompanhando as farmácias que tem, entendeu? Olha, não tem nessa, avisar as farmácias, olha, se chegar aqui, isso aqui, olha na farmacinha do lado, traz. Isso pode acontecer. Eu acho que o desafio hoje, de repente, é num lançamento de produto. É o médico gostar do produto, que é um lançamento, e startar isso, e aí sim, às vezes está começando a entrar numa farmácia aqui, outra ali, e aí o paciente vai justo na que não tem. Ele vai ali. E aí sim, aí o médico tem essa conduta, olha, é um lançamento, pode ser que você não encontre. E aí o paciente está seguro. Agora, numa grande maioria, é difícil acontecer. Mas eu acho que é legal, se acontecer e o representante tem essa ciência, a gente avisar o médico. Né? A gente trabalhar nessa parceria para não deixar na mão. Se ele é seu prescritor, ele não pode ficar na mão, né? Não pode ficar vendido. Legal. E Cíntia, eu estava pensando aqui, nessa brincadeira, você tem quase 15 anos, talvez, aí já de indústria farmacêutica e tal. Eu queria fazer uma pergunta daquelas difíceis, assim, de futuro. Nunca dá para saber o futuro, mas eu queria pensar, você está 15 anos na indústria, o que você viu mudar nesses 15 anos e o que você considera como uma tendência que está mudando para frente, assim, como você enxerga o teu trabalho nos próximos anos? A gente teve uma mudança muito grande por 2 anos, né, que aconteceu, quanto se impactou no dia a dia, o quanto essas mudanças perduraram agora, voltou tudo igual ao que era antes. Como você acha isso? Não, eu vejo que mudou muito. Eu acho que a percepção hoje do médico com o representante melhorou do que era. Eu acho que o mercado em si da indústria trabalha com mais foco, com mais dedicação, não é mais... Eu acho que assim, antigamente tinha uma certa bagunça, uma certa falta de ética, vamos dizer assim. Eu acho que de uns anos para cá, quando criou-se aquela palavra, dentro aqui do nosso mercado, compliance, criou-se regras, normativas, tudo melhorou. Então aí você trabalha dentro dos limites daquilo que se pode, e eu acho que a tendência é a gente trazer somente mais novidades, agregar cada vez mais em termos de valor, custo-benefício, estudos, isso não para, e melhorias, né? Eu acho que a gente tem aí um mundo de coisas melhores. Eu não vejo nada andando para trás, acho que só vem coisas melhores. E durante esse período que a gente ficou parado, literalmente eu acho que a ciência teve que voar, sair de um negócio assim do 0 a 100 em segundos, né? Para se criar mecanismos para curar uma pessoa, para ajudar uma pessoa. Então, isso só traz novidade pra gente, só traz possibilidades, né? E, inclusive, por isso, lá na frente a gente vai ver alguns resultados de algumas coisas que foram feitas, né? O que deu certo, o que não deu, o que vai ter que ser ajustado, o que não vai. Isso faz sentido pro doutor? Isso faz sentido, muito bom. Como todo episódio, assim, infelizmente a gente tá chegando no final do episódio, eu queria aproveitar para agradecer. Muito bom. Antes de acabar, vou abrir o microfone para você fazer um agradecimento final, uma consideração final, mas eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo a gente vai encarar o representante quando for lá bater na porta de uma maneira diferente depois de ver todo esse teu lado e todo o trabalho que é feito em cima, que acho que realmente, infelizmente, talvez até a gente pode usar uma palavra meio ruim, mas seja verdade, muitas vezes acho que o médico tem um certo preconceito contra o representante, né? E não sabe tudo isso que se passa por trás, né? E é muito legal a gente ter essa interação aqui para o pessoal poder conhecer. Eu acho que essa visão que o médico pode ter daqui para frente, depois de um bate-papo bacana como esse, é exatamente isso. O representante é uma pessoa preparada para estar ali. Ele é um profissional daquilo que ele faz. Ele não está ali à toa. Ele estudou, ele aprendeu sobre anatomia, ele aprendeu sobre a posologia, ele aprendeu sobre a molécula, ele aprendeu até dosagem, o que pode, o que não pode. Então, ele está ali para agregar, tá? Eu vou dar só um exemplo. Tem médico que pergunta para o representante: com esse produto, qual a posologia? O que eu tenho que fazer aqui? E a gente traz para ele o conhecimento. Entendeu? Um produto que ele não tem mão para prescrever e ele tem um paciente para aquilo. Então, o representante, ele é um profissional preparado para ajudar. Assim, o médico que aceita isso, ele consegue desenvolver um bom relacionamento, ele consegue ser claro com o representante: olha, o seu produto não é legal para mim, aí você encerra, sabe?
você segue para um outro produto que vai ser melhor, vai para um outro médico que vai ser melhor, e não cria-se barreiras, problemas. Então, acho que o legal é a troca, a honestidade, trabalhar ali cara a cara, quero você aqui, não quero você aqui. É legal você? Não é legal você? É legal o seu produto? Não é legal o seu produto? E aí sim você consegue criar relacionamento e trazer e agregar. Então é isso que a gente busca no dia a dia. É isso que o representante nós buscamos no dia a dia. Fantástico, Cintia. Muito obrigado Obrigada por estar aqui eu, com a gente. O episódio foi muito legal. Muito obrigado por você que ouviu a gente, que assistiu a gente aqui até o final. E não esqueça de seguir a gente nas mídias sociais, lá no Instagram, no podcast.ortopedia, no YouTube, seguir a gente no Spotify, mandar naquele grupo de WhatsApp dos teus amigos do plantão, para todo mundo conhecer mais o mundo do representante. Não se esqueça, na próxima vez que algum for bater na sua porta lá, para você receber, tomar conta e ver agora que você conhece mais o por trás, né, o backstage do mundo dos representantes. Muito obrigado e até o próximo episódio.